6 pessoas entram nas florestas isoladas da Virgínia Ocidental, achando que é só mais um desvio de caminho, mas o que parecia um simples imprevisto vira um pesadelo sem saída. Perdidos, encurralados e completamente vulneráveis, eles passam a ser perseguidos por homens canibais gravemente desfigurados, que conhecem cada centímetro da mata e transformam a floresta em um campo de caça. Essa é a recapitulação de Pânico na Floresta. Um terror brutal onde sobreviver significa correr, lutar e não cometer nenhum erro. 2 estudantes universitários decidem fazer uma escalada em uma região montanhosa da Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos. No início, tudo parece normal e tranquilo. O lugar é isolado, silencioso, cercado apenas por floresta. Mas ao chegarem ao topo, a situação muda completamente. De repente, Richard é atacado e acaba sendo morto. Haley entra em desespero quando começa a ser puxada para cima. Sem outra saída, ela corta a corda e cai. Mesmo ferida, tenta fugir. Corre até o carro, mas tropeça em um arame farpado, esticado no caminho, e acaba sendo capturada. Enquanto isso, Chris Flynn, um estudante de medicina, dirige pelas estradas montanhosas da Virgínia Ocidental a caminho de uma entrevista de emprego. No entanto, por causa de um vazamento químico que bloqueia a estrada principal, ele é obrigado a pegar um desvio por uma rota pouco conhecida e aparentemente abandonada. Durante o caminho, Chris para em um posto de gasolina antigo e mal conservado. O atendente é estranho e pouco colaborativo, mas Chris consegue olhar um mapa que indica uma estrada alternativa que supostamente leva direto ao seu destino. Confiando nisso, ele decide seguir por essa rota isolada. Mais adiante, na estrada estreita em meio à floresta, Chris acaba colidindo com um Range Rover parado no meio do caminho. O veículo pertence a um grupo de amigos em viagem: Jesse, Carly, o noivo dela, Scott, além do casal Evan e Francine. Eles explicam que os pneus furaram após passarem por um arame farpado esticado propositalmente na estrada. Jesse encontra o arame preso a uma árvore do outro lado da pista, o que deixa claro que aquilo não foi um acidente. Decididos a procurar ajuda, Jesse, Carly e Scott entram na floresta. Chris resolve ir junto, enquanto Evan e Francine ficam para vigiar os carros. Durante a caminhada, Chris e Jesse começam a conversar e criam uma certa proximidade. Ao mesmo tempo, de volta aos carros, Evan e Francine ficam sozinhos. Pouco depois, Francine percebe que Evan desapareceu. Preocupada, ela entra na floresta para procurá-lo, mas logo encontra sinais de que algo está muito errado. Assustada, tenta voltar, mas é atacada e morta. Sem saber do que aconteceu, Chris, Jesse, Carly e Scott continuam andando até encontrarem uma cabana velha e enferrujada no meio da mata. Ao entrarem, descobrem objetos perturbadores e indícios de que muitas coisas erradas aconteceram ali. O clima muda imediatamente. Percebendo o perigo, eles tentam sair, mas ouvem alguém se aproximando e se escondem às pressas. Scott e Carly ficam em um cômodo cheio de objetos antigos, enquanto Chris e Jesse se escondem sob móveis. 3 homens das montanhas entram na cabana carregando o corpo de Francine. Os 4 observam em silêncio, aterrorizados. Quando os homens adormecem, o grupo consegue escapar, mas um deles acorda e percebe a fuga. Começa então uma perseguição intensa pela floresta. Eles chegam a uma clareira cheia de carros abandonados, percebendo que pertencem a vítimas anteriores. Para ganhar tempo, Chris cria uma distração, mas acaba ferido na perna. Mesmo machucado, continua ajudando os amigos. Scott decide se sacrificar como isca para que Jesse e Carly consigam roubar a caminhonete dos perseguidores. Nesse momento, eles descobrem que Evan já está morto. Chris entra no veículo com Jesse e os 3 seguem pela trilha tentando encontrar Scott. Carly o vê se aproximando, mas ele é atingido antes de alcançar o carro. Chris implora para que Jesse não pare e eles seguem em frente, deixando o corpo para trás. Sem saída, abandonam o veículo e continuam a pé. Com Chris ferido, Jesse o ajuda enquanto tenta consolar Carly. Eles encontram uma antiga torre de vigia e sobem para tentar pedir socorro pelo rádio. No início, não há resposta. Logo depois, os perseguidores aparecem com tochas. Quando Carly tenta pedir ajuda novamente, um deles começa a subir pela torre. O grupo tenta impedir, mas a estrutura acaba sendo incendiada. Sem alternativa, eles pulam para uma árvore próxima e fogem pelos galhos. Carly, tomada pelo medo, acaba ficando para trás e é capturada. Chris e Jesse assistem de longe, devastados, e decidem que precisam lutar para sobreviver.
Depois de conseguirem despistar os perseguidores, eles se escondem em uma caverna próxima a uma cachoeira, onde passam a noite. Ao amanhecer, continuam fugindo, exaustos. Quando finalmente encontram uma estrada, os homens reaparecem, atacam Chris e capturam Jesse, levando-a de volta para a cabana. Chris sobrevive e encontra um policial, mas antes que consiga explicar a situação, o policial é morto. Sem as chaves do carro, Chris se esconde embaixo do veículo e acaba sendo levado de volta à cabana, sem ser notado. Lá, Jesse está amarrada e tenta ganhar tempo enquanto observa o ambiente. Quando um dos homens chega com o carro da polícia, Chris age rapidamente. A cabana começa a pegar fogo e ele invade o local com o veículo. Chris consegue libertar Jesse e os dois lutam juntos para escapar. Sem outra opção, eles provocam uma explosão que destrói completamente a cabana. Feridos mais vivos seguem dirigindo até o posto de gasolina. Chris remove o mapa que indica o caminho para aquela estrada isolada, evitando que outras pessoas caiam na mesma armadilha. Quando tudo parece terminado, uma última cena mostra um policial investigando os destroços da cabana. Das sombras, uma figura observa em silêncio, deixando claro que o perigo naquela floresta talvez ainda não tenha acabado.